Então, pessoal, hoje a gente vai fazer então o doseamento do peróxido de hidrogênio em amostras de água oxigenada, tá? Então, por permanganimetria. Nosso objetivo, né, então, dosar peróxido de hidrogênio em amostras de água oxigenada e comparar os resultados com o rótulo, ok? A gente vai partir de um titulante, que é o permanganato de potássio, numa concentração de 0,02 molar, o nosso analito, que é o peróxido de hidrogênio, e vamos precisar então de um padrão primário, que é o oxalato de sódio, em uma concentração de 0,05 molar. Tá? Então esses são os nossos reagentes. Vamos partir aqui para o preparo. Primeiro, então, preparar uma solução de permanganato de potássio, tá? Um volume de meio litro, 0,5 litros, tá? Numa concentração então de 0,02 molar. Então, sabendo que a massa molecular do permanganato de potássio é 158,04 gramas, tá? Então essa massa tem 1 mol. Vamos precisar então da concentração, né? 0,02 mol por litro, como é meio litro, a gente multiplica esses dois e vamos achar o X, que é então a massa necessária para preparar meio litro em uma concentração 0,02. A massa necessária é 1,58 gramas, tá, de permanganato de potássio. Né? O segundo reagente, então, o oxalato de sódio, né, um volume de 0,2 litros, uma concentração de 0,05. Tá? Vocês veem que se invertem aqui. Tá? Para manter a proporção. 134 gramas por mol, né, a massa molecular do oxalato de sódio, então tem 1 mol. Nós precisamos de uma concentração do volume especificados aqui, o que leva a então obtermos uma massa de 1,34, que deve ser pesado então. Tá? O ácido sulfúrico, né, a gente vai obter então 250 ml, né, 0,25 litros, uma concentração 1 mol por litro, necessário para acontecer a reação aqui. Tá? Vamos utilizando a nossa fórmula que a gente já tinha visto, né, massa molecular vezes concentração vezes volume, dividido por pureza e densidade do reagente. Tá? Então, 98 gramas por mol, vezes 1 mol por litro, vezes 0,25. Né? Corta aqui também, ó, litro com litro, mol com mol, né, que está dividido e está multiplicando, tá? E grama com grama aqui embaixo. A resposta então vão ser 14 ml de ácido sulfúrico em um balão, né, em um becker, uma proveta de 250 ml. O ácido sulfúrico não é um padrão aqui na titulação, ele só auxilia na reação, então não precisa utilizar o balão volumétrico. Tá? Vamos então agora para fazer a pesagem. Então aqui acabamos de pesar aqui o permanganato de potássio. Ele tem essa coloração mais escura, púrpura. Então a massa dele é 1,5805. Essa massa aqui não vai ser importante para a gente. Tá? E aqui na outra balança, acabamos de pesar também o oxalato de sódio. Tá? Esse sim, por ser um padrão primário, é importante anotar essa massa, tá? Para achar a concentração real que vai ser o preparo da solução. Então agora aqui para o preparo do permanganato de potássio, nós montamos o sistema para aquecimento. Tá? Então colocamos aqui um becker de mais ou menos 500 ml. Vamos colocar aqui mais ou menos 2/3 desse volume. Tá? Alguma coisa entre 350 ml. Despejar então o nosso permanganato que foi pesado.
Não é um padrão primário, então não tem necessidade de ser uma lavagem quantitativa, é mais para aproveitar o reagente que foi pesado, certo? Então, chegamos aqui num volume de 350, agora nós vamos ter que ferver essa solução por 10 minutos, tá? E vou colocar agora um vidro de relógio aqui para evitar a perda de volume. Aqui já está o vidro de relógio, só aguardar aqui alguns minutos. Então, enquanto a solução de permanganato vai aquecendo ali, a gente vai preparar a solução padrão de oxalato de sódio. Tá? Então, temos aqui o nosso oxalato que foi pesado, a massa de 1,3419. Tá? Colocar um pouco de água, auxiliando a solubilidade. Temos um balão, então, de 200 ml. Esse aqui, como é quantitativo, então é importante que toda a massa utilizada seja transferida para o balão, garantindo que seja solúvel. Lava as paredes do becker, sempre tomando cuidado para não ultrapassar o volume de 200 ml, né? O material é bem solúvel, então não tem muito segredo para o preparo de solução. Então, aqui começa a chegar próximo ao menisco. Então, para evitar o erro, a gente vai completar aqui com uma pipeta de pastel. Tá? Então, nessa etapa final aqui, vou trazer então a linha do menisco na linha dos meus olhos, né? Tá? No nível dos meus olhos. E vou completar aqui o volume. Tá? É importante que o líquido não encoste na parede do vidro também, né?
O menisco foi ajustado, certo? Somente depois do menisco ajustado que eu posso então entornar o balão, tá? Posso colocar isso aqui para solubilizar no ultrassom. Como o material é bastante solúvel, basta algumas agitações aqui e está pronto, tá? Então a solução já ferveu aqui do permanganato, né? Nós temos duas formas de preparar o permanganato, né? Uma seria então preparar ele e colocar num frasco âmbar, deixar pelos 15 dias descansando e depois filtrar. Como eu preciso fazer o preparo imediato, então eu tenho que ferver a solução, né, para remoção de algum material redutor que esteja presente na água. Tá? Então, com o aquecimento já aconteceu, né, as reações possíveis que estariam presentes, agora precisa filtrar essa solução. Então aqui vamos preparar uma solução perigosa. Tá? O ácido sulfúrico ele não é muito volátil, mas como estamos na capela e tem uma série de outros reagentes aqui, a gente vai ligar então a capela, tá? O nosso reagente é 95%, né? E o massa molecular dele, esse produto não tem densidade. A gente sabe que outros produtos têm densidade entre 1,1. Tá? Então como é que eu vou fazer? Então, estando aqui protegido, né? Vou abrir aqui então a solução. Então aqui fazer preparo, né? O frasco tem esse batoque, evita utilizar os dedos, porque aqui fica sempre uma solução um pouco do reagente, né? Tá? Então eu vou remover esse batoque, certo? Pela corrosão ele fica escuro. E vou transferir o volume mais ou menos que eu quero para um outro becker. Tá? Como eu quero 14 ml, certo? Transferir aqui mais ou menos 20 ml. Tá? Desse becker aqui eu vou pegar então 14, 15 ml da proveta. Tá? Não foi o suficiente. O becker está marcando 20, mas não é 20. Tá? E aqui aproximado, então. Então, dentro da capela, né, eu vejo mais ou menos se o nível está correto, certo? E ainda falta mais um pouquinho. Opa, passou. Ok, 15 ml. Agora a solução, né? Vou fechar aqui o meu reagente. Não posso jogar esse ácido dentro do becker vazio, tá? E depois colocar água, porque vai ter um sobreaquecimento. Como é um volume considerado, eu vou ter que colocar aqui mais ou menos, são 200 ml para preparar, vou colocar uns 150 ml de água. Transferir com cuidado no ácido, tá? Em pequenas proporções. Vou vendo aqui se ocorre o aquecimento. Tá? Se a concentração for muito alta, pode ser que seja necessário preparar um banho de gelo, uma bacia cheia de gelo, onde eu vou colocar meu becker centrado no meio, né? E para que a solução não esquente muito. Tá? Como aqui não está muito quente, continuo adicionando.
esperar um pouco, tá? A solução não sobreaquecer. A solução já está mais frio. Transfere o restante, certo? Lava aqui a proveta, né? Tá? Com água. Vou deixar o reagente aproveitar o reagente. Lavamos, misturamos aqui. O becker não é preciso o suficiente. Para a aula eu vou desligar o papel. Tá? Então, como o becker não é uma vidraria precisa para fazer a solução, eu vou preparar aqui na proveta. Tá? Então eu vou transferir a minha solução. Lavando aqui todas as paredes, né, para aproveitar bastante o reagente, não deixar alguma parede mais ácida, resíduo ácido para quem for utilizar. E aqui então eu consigo, com a proveta, ter uma medida melhor de volume. Tá? Então aí mais ou menos 250 ml. E aí agora então transfere novamente aqui para o becker. Tá? Ok. Então aqui vamos identificar essa solução. Ácido sulfúrico, 1 molar. Tá? Aí eu vou transferir agora para um frasco e eu posso guardar essa solução para as situações. Então agora já esfriou aqui, a gente vai filtrar a solução. Tá? Montamos aqui um sistema de vácuo. Né? Eu tenho uma bomba Kitasato, certo? Meu Kitasato tem um volume pequeno, então vou ter que fazer em 2 vezes. Né? E aqui, então, um cadinho de guche, certo? Não posso usar papel, porque o papel pode reagir com o permanganato. Então, eu tenho que usar aqui a minha sílica, tá? Que é de vidro, certo? Então, não vai ocorrer uma reação. Então, filtrar qualquer material que ficou, que precipitou aqui na nossa solução. Ela está um pouco quente. Cuidado para a solução não entrar na mangueira aqui, né? Pode estragar a bomba. Também não encher demais o Kitasato, que haja um retorno para a bomba. Bom, aqui já ficou próximo aqui ao limite, né? Eu vou desligar, certo? Vou remover aqui o vácuo. Olha como ficou bastante resíduo aqui
o nosso cadinho, tá? E vou agora transferir isso aqui para um balão, né? Certo? Seria ter um Kitasato maior, né? Kitasato de 1 litro, 750. Coloração bem púrpura que tinge até o vidro. E aí continuo com a filtração. Agora que acabou, né? Vamos transferir agora o restante para o balão. Lembrando que isso aqui não é uma solução primária, novamente, né? Se fosse uma solução primária, a gente teria muitas percas aqui pela coloração, o resíduo. Agora aqui eu vou acertar o menisco. Não precisa ser com pipeta, tá? Cuidado que quando a solução é colorida, a gente acerta por cima, tá? Então, desse jeito. Então a solução agora aqui está, como eu coloquei um volume de água por último, né? Só homogeneizar, certo? Então já está na temperatura aqui ambiente, né? 20 graus, 25 graus, tá? Já podemos utilizar como nosso titulante. Ela vai ficar armazenada, se fosse por mais tempo, no frasco âmbar, certo? Aqui ela pode ficar aí mais ou menos até um mês, certo? Antes de colocar, né, a gente coloca um pouco, faz um equilibration no frasco, né? Se tiver algum resíduo, alguma coisa, certo? E vamos descartar essa primeira parte. Lembrando que o permanganato é muito reativo, então a cada aí 30 dias ele tem que ser repadronizado, tá? Então tá aqui o nosso permanganato. Agora só falta rotular ele e ele vai ser utilizado então. Então agora vamos fazer a padronização do permanganato de potássio que a gente acabou de preparar. Tá? Então temos em triplicata, né? 3 Erlenmeyers. Vamos colocar 25 ml, entre 20 e 30. Vamos escolher aqui 25 ml de água em cada um deles. Aqui aproveita, aproximado, né? Certo?
Vamos colocar 20 ml de ácido sulfúrico em cada um dos LMAs. São o ácido sulfúrico que a gente preparou, também com a proveta. Tá? Lembrando que a solução é ácida, né? Aproximado. O importante aqui vai ser colocar então 25 ml do oxalato de sódio. Pipeta volumétrica, 25 ml. Acertou o menisco, na altura dos olhos, né? Menisco correto. Transfere. Repetir agora para os outros dois LMAs, tá? Bom, então agora vamos fazer a padronização, né? Todos os LMAs estão então com 20 ml, 25 ml de água, 20 ml do ácido e também 25 ml do nossa solução padrão de oxalato de sódio, tá? Coloquei também uma barra magnética. A destilação idealmente tem que ser feita quente, tá? Então a gente está aqui com a chapa de aquecimento, com uma temperatura mais ou menos de 50 graus, tá? E aqui eu coloquei então o permanganato de potássio, certo? Que a gente preparou. Tá? Vamos realizar então a destilação. Já nas primeiras gotas a solução fica rosa, então é uma destilação que geralmente não usa indicador, né? Então uma reação de oxirredução, tá? E então o ponto final é rosa. Só que como no início da reação, a reação é catalisada pela presença de íons Mn2+, tá? Então ela demora um pouquinho, né, para ficar incolor, certo? Esperar alguns minutinhos, 1 ou 2, suficiente para vai clareando, clareando até ficar incolor. Já mudou a tonalidade. Pronto, tá? Então aí agora
esse primeiro momento. Eu espero aí 2 a 3 minutos, né, para que ocorra a conversão. Agora as próximas vão ser rápidas. O ponto final é quando a solução fica rosa por mais de 30 segundos. A primeira é mais complicada porque a gente não sabe o ponto exato onde vai ocorrer a equivalência. Esse ponto, então, vamos lavar aqui um pouco o becker, o Erlenmeyer. Então, vamos notar o volume aqui. Parece que obtivemos o ponto final. Como não dá para ver onde está o baixo menisco, a gente pega a marcação de cima. Então temos aqui 25,5, né? 25,5, 25,6, 25,7. Vamos parar essa situação. A segunda situação, tá? Novamente, a hora que eu abrir aqui, né, teremos a solução fica com essa coloração. Como eu sei que o ponto de final então vai ser em torno de 25, né, eu posso colocar aqui uns 5 ml, certo? E aí a gente aguarda um pouquinho para a solução dar de cor, tá? Agora começou a mudar de cor, né? Púrpura, vermelho, amarelo, tem color. E aí eu posso continuar seguindo a titulação, tá? Eu sei que ela vai acontecer lá em 25, certo? Eu vou jogar aqui até os 20. 21, 22, e aí eu continuo titulando.
Só pode ser feito porque foi transferido um volume igual para todos, tá? Se fosse uma massa pesada, aí cada titulação teria um volume diferente. Chegamos em 25. Também realizamos aqui a lavagem do Erlenmeyer. Agora a gente parou um pouquinho antes. Vamos anotar o volume aqui. Na verdade não, tá? Foi a mesma coisa. Então 25, 25,5, 25,6, 25,7 de novo, tá? Agora vamos proceder para a próxima titulação. Então aqui, terceira titulação e última para a padronização. Vamos aqui a bureta, certo? Então vamos proceder. Do mesmo jeito, transferir 5 ml aqui para o Erlenmeyer e aguardar 2 a 3 minutos. Vamos mudar de cor já. Pronto. E aí continuamos com a titulação até os nossos 20 e poucos ml. Quanto mais próximo do ponto final, mais rápida é a titulação. Mais rápida a conversão do permanganato em manganês 2+. Lavado aqui no frasco. Chegamos aqui então ao ponto volume final de 25,5, 25,6, né? Dá para ver que ficamos uma gota aí a menos aí, né, da coloração um pouquinho mais leve, tá? Então o ideal é que seja essa coloração e não essa. As três titulações foram boas, vamos obter agora a média e partir para os cálculos. Bom pessoal, então aqui os cálculos da padronização do permanganato, tá? Então são 4 etapas. Primeira etapa a gente vai primeiro descobrir qual que é o número de mols que estavam naqueles 25 ml que a gente fez a titulação, tá? Depois então calcular a média dos volumes do titulante, que é o permanganato de potássio. Entender a relação estequiométrica entre, nessa reação de oxirredução entre o permanganato e o oxalato. E depois achar realmente, né, o objetivo final, que é achar a concentração do permanganato de potássio. Tá? Então vamos na primeira etapa aqui, encontrando o número de mols do oxalato de sódio. Tá? Então eu sei, né, que a massa molecular do oxalato de sódio
é 134 gramas. Então 134 gramas tem 1 mol. Tá? Nós pesamos 1,3419, tá? Melhorando aqui, né? Ficando meio melhor. Tá? Então vamos encontrar um número de mols nessa massa aqui. Tá? Então encontramos o número de mols, né? X1 é 0,010014, tá? Que foi solubilizado em 200 ml, certo? Em cada destilação foi usado 25 ml. Então vou achar o X2. X2 é então 0,001252, o que? Mols de oxalato. Tá? Então temos aqui o nosso número de mols de oxalato, que conseguimos então encontrar, né, a primeira das nossas relações. Tá? Vamos guardar esse valor e vamos encontrar a média então dos volumes do distillante. Encontramos a primeira destilação 25,7, 25,7, 25,6, média 25,66 ml do distillante. Ok? Próxima, entender a relação estequiométrica. A reação de oxirredução que acontece então com o oxalato e o permanganato, né? De acordo com o número de elétrons envolvido na reação, nas semi-reações, vocês veem isso melhor na teórica, né? Nós temos então aqui um coeficiente estequiométrico de 5 para o ácido oxálico. Como a gente colocou o ácido sulfúrico, ocorreu a formação do ácido oxálico, né? Então 5 de oxalato, 2 de permanganato, mais o ácido sulfúrico em excesso no meio, produzindo CO2 gasoso, então que foi como a destilação foi a quente, né? Esse CO2 foi eliminado do Erlenmeyer, produzindo 2 manganês 2+, e 8 moléculas de água. Tá? Então aqui a gente tira uma relação de 5 de oxalato para 2 de permanganato. Tá? E aí basta colocar esse valor que você achou aqui no número de oxalato, nessa posição, e pelo X3 a gente encontra então qual que é o número de mols do permanganato. Encontramos o número de mols do permanganato, 5,007 vezes 10 a menos 4 mols. Tá? Então atingimos aqui a terceira relação. Vamos encontrar agora qual que é a concentração do permanganato na bureta. Tá? Então esse número de mols estavam no volume médio, 25,66. Eu vou usar esse valor aqui, a segunda relação. Tá? Em 1000 ml eu vou ter o meu X4. O X4 é então 0,01951 mols. Tá? Não parece muito, toda essa trabalheira, né? E para encontrar quase o que foi pesado. Tá? Se a gente considerar aqui como a ideia inicial, que era a concentração de 0,02 molar, que foi obtido pela pesagem, né, como 100%, certo? E o que a gente encontrou 0,01951 molar como X, nós obtemos aqui o X como 97,56%. Ou seja, a padronização nos deu aqui uma precisão de em torno de 2,44%, o que é significativo na nossa análise, dizendo então que a padronização é importante sim para aumentar a nossa exatidão, tá, da nossa solução. Okay? É justificável, certo?